Olá, boa tarde a todos. Um prazer. Meu nome é Tatiana Chiari, eu sou jornalista, sócia da LAN Comunicação. Estou hoje aqui para mais um ZRG em Casa, esse programa que virou o queridinho da quarentena aqui para gente. Nessa edição, nosso anfitrião, Denis Monteiro, que é CEO Brasil da ZRG, empresa global de Executive Search, recebe o Virgílio Gibbon, CEO da Afya Educacional, maior grupo de educação médica do Brasil. Ao final da nossa conversa, a gente abre espaço para algumas perguntas, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença dos dois. Bem-vindos, Denis. Bem-vindo, Virgílio. Obrigado. Olá a todo mundo que nos assiste. É um prazer ter todos por aqui. Hoje o Denis e o Virgílio vão falar sobre as expectativas nos negócios com a retomada das atividades, que começam agora no Brasil. Também vai falar um pouco sobre os desafios do mundo, do Brasil em especial, que estão enfrentando aí o setor de saúde, tema que obviamente é muito caro ao nosso convidado de hoje. Agora, antes de começar a conversa mesmo, Virgílio, eu gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco sobre seu estilo de liderança, contar um pouco sobre seus hobbies, que eu já tenho uma pista na nossa conversa prévia aqui, e vou pedir para o Denis também a mesma coisa, por gentileza. Virgílio, seja muito bem-vindo. Legal, Tatiana, muito obrigado. Um prazer aqui estar com meu amigo Denis aqui falando um pouquinho aí desse delicado momento, né, que toda a indústria está passando, todos os setores, de uma forma geral, tanto nas pessoas jurídicas quanto na pessoa física, um desafio aí para todos nós, né. Falar um pouquinho, né, me apresentar, eu sou CEO do Grupo Afya, tenho uma trajetória, uma carreira 2/3 dedicado à educação, 1/3 aí na parte de consultoria de negócios, consultoria de estratégia e processos. E estou no setor de educação desde 2007. O projeto da Afya começou em 2016, né, com uma proposta de fazer uma integração nacional de escolas de medicina, e logo a gente passou a tomar conta da carreira do médico. Então, hoje a Afya é o único player que segue toda a trajetória do profissional da área médica, começando na graduação, no seu preparatório para a residência médica, em todas as sucessivas especializações e certificações que esse profissional, que é um estudante intensivo, né, ao longo da sua jornada, ele tem que fazer. E suportando todas essas etapas, a gente desenvolveu hoje uma plataforma de ensino, de suporte à educação médica, que não só a gente usa para os nossos alunos, a gente oferta no modelo B2C para todos os alunos e profissionais da área médica, mas também no modelo B2B. Hoje são 40 instituições, ainda mais agora durante a pandemia, nós abrimos a nossa plataforma Mas vou te pedir para contar de uma forma geral, então, com um impacto muito bacana. A Afya abriu seu capital na Nasdaq em julho de 2019, então com o IPO super reconhecido, né, onde a principal estratégia foi a gente se aproximar de investidores que conseguiriam interpretar o business, o modelo operacional da companhia à luz de empresas parecidas que a gente vinha na China, nos próprios Estados Unidos. Você não tinha uma empresa com comparáveis aqui no Brasil, e aí sim foi uma decisão super acertada, não só pelo correto valor que se atribuiu à empresa no momento, mas também as referências das práticas que a gente consegue buscar com esses investidores na nossa carteira. Um pouco do meu estilo de liderança é uma liderança total de portas abertas, com executivos tratando como sócios. Aqui a gente trabalha como se fosse uma partnership, todo mundo tomando as nossas decisões em prol da companhia, sempre voltado para o longo prazo, com foco no final do dia, sempre no nosso aluno, no profissional da área médica, com um peso muito grande, sempre na responsabilidade social. Hoje o Brasil, vocês estão vendo a situação que a gente está passando, a carência de médicos no interior do Brasil hoje é gritante, e a gente tem uma operação muito concentrada no Norte e no Nordeste. Então, seja, não basta entregar um negócio, um modelo operacional que faça sentido, que tenha crescimento, mas tem que ter um propósito muito grande no time que está trabalhando com a gente. Essa última parte foi dos hobbies, né? Eu tenho 2 hobbies. Do lado cultural, eu gosto muito de tocar violão,
Então, tenho praticado bastante durante a quarentena aqui para relaxar, fazer a minha terapia. E eu gosto de fazer pesca submarina, né? Então, agora em Belo Horizonte, eu me prometi a cada 2, 3 meses dar uma fugidinha para o mar. Agora tem um pouquinho mais de tempo que eu não coloco a roupa de mergulho e vou para água salgada. Mas em breve estarei lá. Já, já. Imagino, deve estar com saudade, né? Denis, por favor, conte um pouquinho para a gente também aí da sua trajetória. A minha trajetória acho que mais conhecida, né? Em geral, é um prazer, né, estar aqui com o Virgílio, né, tenho uma admiração grande pelo trabalho que ele vem realizando, né, ao longo dos anos na carreira dele e a pessoa que ele é, né, um super pai e parceiro, né, então, prazerzão estar aqui. Eu vou começar ao contrário, né, eu sou pai de Carolina e Gabriela, minhas filhotinhas que estavam agora há pouco aqui me rondando aqui para saber o que ia acontecer e tenho curtido muito esse período com elas e tenho feito disso um aprendizado para algumas coisas. Assim. Primeiro, melhorei meus skills culinários nesse período, tenho feito algumas coisas interessantes na coisa que eu tinha feito até hoje. E tenho feito meditação, que é uma coisa que eu comecei a fazer né, nesse momento, uma coisa que eu vinha pensando, e agora resolvi. E fora isso, toco né, as RG, que tem sido uma grande jornada aí desde 2016, né? Nós montamos a companhia em fevereiro de 2016. Tem sido uma jornada incrível junto com meus sócios, né? Nós viemos juntos uma outra consultoria, onde ficado 18 anos e também foi uma experiência bárbara. E ZRG a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer com autonomia e o suporte de uma grande marca global que está entre as 10 maiores do mundo hoje. Então, acho que com isso resume. Eu estava pensando no que o Virgílio falou antes de quando ele começou nesse projeto, era uma ideia, um PowerPoint, e ele sozinho tentando colocar isso tudo de pé, né, Virgílio? Conta um pouquinho como é que foi esse convite para começar o capital com muito sucesso lá em Nasdaq, que se tornou aquele dia no mercado, e ter feito um follow-on no início do ano, quer dizer, tem tudo. Parece que a sorte sorriu, né, com muito trabalho que vocês fizeram no início, dedicação e montagem do time, mas a sorte também acompanhou um pouco os timings, né, dessas coisas todas. Bom, realmente foi uma jornada muito bacana. Em 2016, né, agosto de 2016, eu recebi o convite do fundo da Crescer Investimentos para assumir o projeto, né. Inicialmente a Rose se chamava NRE, era um grupo de escolas de medicina, eram 6 escolas de medicina de Minas Gerais para cima, para o norte, todas independentes, né? Elas não estavam ainda integradas do ponto de vista de produto, processos e gestão de pessoas. Então, o primeiro grande projeto era criar uma super integração aí curricular, né? Desenhar um projeto pedagógico que fizesse sentido para ter uma escala nacional em torno do curso de medicina, uma integração de processos, rollout de sistemas, integração do back-office, a criação de centros de serviços compartilhados e uma cultura de gestão, meritocracia, remuneração variável, criando aí os três P's, né, nos pilares de uma boa governança. Isso foi feito em torno de 12 a 13 meses. Em setembro de 2017, a gente já estava com os pilares já bem solidificados e voltamos aí às aquisições. Então, a gente começa as primeiras aquisições no segundo semestre de 2017. Já foram 9 aquisições de lá para cá e uma fusão com a Medicel. A Medicel era a maior plataforma preparatória para a residência médica e aí nasce a AF, ou seja, a gente sai da segmentação, da atuação só no segmento de graduação médica para você seguir aí a trajetória do profissional da área médica. E aí começou no final de 2018, a gente já estava com a casa organizada, uma empresa já auditada há 2 anos por uma Big Four. O meu mandato era muito claro em preparar a companhia para um potencial IPO no ano de 2019. Ainda tinha uma dúvida muito clara se seria um IPO no Brasil ou fora do Brasil. Isso ficou muito claro quando a gente testou com o mercado
onde a gente deveria fazer essa listagem da companhia. Então, a decisão foi em dezembro de 2018. Então, em dezembro de 2018, ficou evidente que a gente deveria ir para fora, listar a companhia na Nasdaq. E aí, até lá, eu era o CFO, também acumulava o cargo de CEO e CFO naquele momento. Então, teve a contratação do CFO, a montagem toda do time, processos, as questões de compliance e governança para ser listado lá fora, tem um rigor muito grande. E no dia 19 de julho, a gente tocou o sino lá. Foi uma grande operação, uma demanda, teve uma sobredemanda aí de 15 vezes, aí, quase 15 vezes o book que a gente ofertou, e as ações tendo uma trajetória super importante. Então, foi uma jornada bacana, né? A gente, em fevereiro, início de fevereiro, a gente faz o primeiro follow-on, uma primária adicional para a gente deixar o caixa reforçado, o balanço reforçado para as aquisições. Isso foi pré-pandemia, né? Então não poderia ter tido aí um momento feliz, né? Nada melhor do que você passar com o balanço com caixa reforçado no período de pandemia, e também deu saída para 1/3 mais ou menos da posição do fundo, mas mantendo aí a governança, o controle compartilhado entre a família do Dr. Nicolau e o fundo A Crescer Investimentos. Virgílio, queria aproveitar o gancho, então, a gente chegou nesse período do pré-pandemia, né? E aí queria que você contasse um pouco essa experiência da pandemia para a gente, como é que foi para a gestão da Afya, se você pode citar algumas mudanças que ocorreram aí nesse período, né? Como é que vocês tiveram que fazer. Eu li, por exemplo, que 70% das vagas de medicina já estão preenchidas para as turmas que começam agora em agosto, né? Eu sei que vocês fizeram também uma média de notas do Enem, né? Também se adaptando aí a esse momento, né, tão particular. E queria que você comentasse também sobre as questões de evasão e inadimplência, que são questões muito caras para outros setores. Sei que vocês têm uma experiência particular, mas queria que você comentasse um pouquinho para a gente aí desse período específico da pandemia. Legal, Tatiana. Bom, a pandemia, acho que não só no nosso setor, né, mas em todas as indústrias, pegou todo mundo numa violência muito grande, numa velocidade muito grande. A gente parou as nossas operações presenciais no dia 17 de março. 17 de março a gente fechou as unidades e em uma semana nós viramos toda a parte de aprendizagem para a nossa plataforma online. Então, a partir do dia 24, a gente começou a entregar toda a parte das aulas síncronas, mantendo o calendário acadêmico, a matriz de horários, né, de cada disciplina, de cada turma, de cada curso, camp, para minimizar o impacto no calendário para os nossos alunos. E ainda tinha algumas restrições regulatórias, temos as aulas práticas, a gente tem uma restrição, a gente não pode fazer as aulas práticas por razões óbvias, né, pela plataforma online, e a gente estava fazendo sim as aulas não práticas, as aulas teóricas, e avançando, né, com o currículo dentro do semestre, e sem falar na parte de treinamento, capacitação de professores. Hoje são quase 2.000 professores para você, em uma semana, ter que migrar toda a plataforma e de operação totalmente vocacionada para a saúde, né? Você tem aí um esforço muito grande na capacitação dos professores. Bom, passo seguinte foi a estabilização dessa operação. A gente teve um engajamento muito alto, a gente está com um engajamento muito alto dos nossos alunos, com mais de 90% de presença em cada aula online, ou seja, a gente conseguiu adiantar bastante o semestre, ou seja, a gente tem alguma reposição ainda para ser feita em aulas práticas. Então, na medicina, como boa parte da prática ocorre em hospitais e clínicas, a prática está ocorrendo, né? E a gente tem um benefício, se pode falar isso, a gente está operando em cidades menores, onde a curva está atrasada, então a gente conseguiu avançar com a parte prática. Os alunos de primeiro a quarto ano estão voltando agora à parte de clínica, à parte de prática também, de uma forma planejada e faseada, e a gente deve ter reposição aí ao longo de julho, início de agosto. Então, a parte operacional a gente trabalhou dessa forma. Internamente, a gente migrou todo o nosso back-office corporativo para home office e funcionou, né, como a gente tem visto também em outras empresas, muito bem, muito acima do esperado.
Tem um desafio, né? A gente é uma empresa que está crescendo muito, está crescendo organicamente 20%, 25% a cada semestre, então tem um nível de contratação muito grande. Essa é uma das perguntas que eu vou querer fazer para o Denis, nas boas práticas que ele está vendo, mas a gente deve ter contratado cerca de 30, 40 executivos ao longo da quarentena. Esse é um processo entre gerentes no Brasil inteiro, então o check-in, né, a forma de você trazer essa pessoa para dentro, preparar, adequar a cultura, é um desafio muito grande. Então, você tem uma empresa madura, né, com executivos já testados, todo mundo se conhece, é muito mais simples, né, mas num processo de crescimento como a gente está fazendo, tem sempre um desafio adicional. E aí, para minimizar isso, né, a nossa área de gente está fazendo um belíssimo trabalho, né? Primeiro que a gente lançou a nossa universidade corporativa, então, ou seja, o volume de capacitação, treinamento que a gente tem feito internamente para o nosso time é muito grande. A Universidade Corporativa AFIA, UCA, é um sucesso muito grande, engajamento, ajudando muito a manter o nosso time ocupado e oxigenando nesse período. Também uma parte de recolocação de familiares, né, porque a gente manteve o compromisso com todos os nossos funcionários, com todos os nossos professores, mantivemos a carga horária, não teve que se falar de corte, de redução de salário, a gente não teve redução de cursos aqui, até para minimizar qualquer discussão, tem que ter redução de mensalidade, muito pelo contrário, a gente aumentou os nossos gastos nesse período. Mas os familiares sofreram. Tem muitas indústrias que estão perdendo emprego. Então, nosso time de gente de gestão fazendo um trabalho de recolocação e suporte às famílias de pessoas da família que estão perdendo o emprego ao longo dessa pandemia. Um trabalho muito bacana, sem falar aí das ações de yoga virtual, shows virtuais que a gente está fazendo para também fazer aí a quebra de gelo, né, ao longo desse processo que é super delicado. Eu, a cada 15, 3 semanas, eu falo com toda a companhia, são quase 6 mil colaboradores, a gente faz uma live também com os nossos colaboradores, aberta, com muita pergunta, 1 hora e meia. Eu trago meus filhos, trago a minha cachorra, que está sempre aqui para quebrar um pouco do gelo, para mostrar que o desafio do dia a dia da casa é para todo mundo, né? Está todo mundo aqui passando pelos mesmos desafios. Mas tem sido aí uma experiência muito grande. Do lado dos alunos, Tatiana, você falou, a gente entende, tem aí um desafio muito grande das famílias, um curso de medicina é um investimento de longo prazo, acaba sendo, a gente chama que é um family endeavor, tem um comprometimento de todo mundo com o curso de medicina, e a gente foi o primeiro a oferecer um crédito muito relevante para os alunos, né? Logo lá em março ainda, a gente já estava lançando o parcelamento de 50%, o aluno precisava pagar só 50% da mensalidade e poderia parcelar sem juros em até 12 vezes a sua mensalidade, para a gente, entendendo o lado das famílias, tinha gente que estava tendo aí alguma restrição temporária, e aí a gente conseguiu manter esse processo. Tem algumas pressões, dependendo da região, do estado, as assembleias entendendo que tem que fazer desconto de mensalidade. Esse é um negócio totalmente top-down, sem considerar a relação contratual de aluno-escola, o que é, para mim, um crime, né? Você fazer um negócio desse sem saber a condição de cada uma das escolas, você vai acabar fazendo demissão maciça de professores e quebrar diversas escolas, principalmente de ensino fundamental, ensino médio. Então, tem atos aí de leis aí, digo, oportunísticas, né, nesse momento agora, mas totalmente inconstitucionais. Eu acredito que a gente consiga reverter em alguns estados que estão tendo esse problema de uma forma totalmente unilateral. Acho que a grande aprendizagem que fica aqui, Tatiana, é que nesses momentos as empresas que são sólidas, têm uma resiliência, montaram um modelo de negócio muito forte, vão se diferenciar e vão tangibilizar ainda mais, né, o seu modelo de negócio, o seu diferencial nas respectivas indústrias, né, onde atuam após a pandemia, né? Para a gente tem sido aí não só uma oportunidade de amadurecer o nosso modelo de negócio, mas também de crescimento, né? Tem a gente com uma posição de caixa fortalecida pelo IPO, pelo follow-on, a gente está vendo esse momento até como oportunidade de consolidação e até de acelerar as futuras aquisições que a gente tem feito. Legal.
Denis, queria que você comentasse essa fala do Virgílio, né, sobre essas contratações, né, de 30 a 40 contratações nesse momento. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que você sentiu isso também na pandemia em diferentes mercados e como é que são esses novos projetos, o que surgiu nesse período da pandemia, como é que você viu e está vendo essas contratações nesse período e os desafios para isso, né, Denis? Por gentileza. Eu vejo o momento desse que nós estamos vivendo, tragicamente, ele requer adaptações rápidas e correções de rumo e mudanças, né, às vezes, nas companhias. Então, alguns clientes tiveram um período onde existia a necessidade de parar, né, um pouco para respirar e saber como é que vão botar as pessoas dentro de casa e trabalhando em home office, mas em seguida já começaram a tomar as suas decisões de acordo com o planejamento estratégico das suas companhias. Uma aceleração das buscas da área digital, como poderia ser, muitas companhias que estavam postergando esse passo, né, a velocidade desse passo, e agora a gente sente uma necessidade relevante da digital. Posições de office, por exemplo, começaram a focar com mais intensidade ainda do que já vinha. Felizmente, os nossos clientes, um deles só cancelou os projetos de busca porque estava num mercado difícil, né, que é o mercado de eventos corporativos, eventos, né, lives, né, entretenimento. Então, é difícil a pessoa saber quando é que vai voltar essa agenda, mas os outros todos continuaram. Então, na área de e-commerce, na área de saúde, na área de educação, enfim, são vários clientes que são tanto na multinacionais quanto nacionais que continuam fazendo a sua agenda e os seus investimentos, porque assim, o que a gente nota é que se o executivo performa bem na crise, ele até pode ter algum decréscimo de performance, mas aquele que não vinha performando bem piora muito, inclusive. O que a gente nota é que tem algumas decisões que o executivo aconteceram, inclusive, em função do momento que a gente está vivendo. Como o Vitor disse, é difícil adaptar esse onboarding virtual dos profissionais, porque exige que você faça as coisas de maneira um pouco diferente. Por exemplo, tem um parceiro nos Estados Unidos, que é a Prime Genesis, e ela tem nos orientado aos nossos clientes a como fazer esse processo de onboarding do executivo desse momento, que ele é um pouco diferente do que a gente vinha orientando antes. Porque a pessoa que entra na companhia, ela tem que entrar jogando, tem que estar contribuindo, ela não pode entrar perguntando e tentando aprender com os outros. Ela está precisando de respostas e precisando desenvolver soluções e acelerar o processo de tomada de decisão. Então, muda a frequência com que você fala, ao mesmo tempo você tem uma eficiência, muitas vezes, maior, porque você reúne as pessoas de maneira rápida, fácil. Esses dias eu estava conversando com um outro profissional, ele me dizendo assim, olha, se tivéssemos essa reunião aqui entre nós três, nós deveríamos estar chegando na empresa agora para tentar encontrar uma sala, pedir para alguém sair da sala para a gente poder sentar e fazer essa reunião. Então, de eficiência, a gente consegue ter uma agenda muito mais produtiva até para o onboarding, porque a pessoa consegue mobilizar o seu time e falar com mais gente, como os town halls que o Virgílio tem feito com a empresa inteira, de tempos em tempos, acontecendo do ponto de vista corporativo. Tá ótimo. Denis, antes de continuar, seu áudio está dando um pouquinho de eco em alguns momentos, então eu vou pedir para a Estela também dar uma checada, porque como você tem 2 logins aí, fala mais um pouquinho para a gente checar, Denis, antes de eu continuar para a próxima pergunta, por favor. Melhorou agora? Melhorou. Tá melhor. Tava dando um eco em alguns momentos, mas eu consegui ouvir bem. Você conseguiu ouvir bem, Virgílio? Eu consegui ouvir bem, sim. Tinha uma parte que ficava mais no fundo e voltava. Não sei se era um eco, mas... Tava parecendo uma... Mas agora parece que retomou. Combinado. Virgílio, você começou a falar um pouquinho também, né, dessas adaptações da pandemia
dessa atuação aí forte do RH, também até no auxílio dos cônjuges, né, dos colaboradores. Eu soube que vocês abriram cursos também, até para a comunidade médica que não que é da própria AFIA, né? Como é que você vê essa questão assim da solidariedade, realmente da responsabilidade social, assim? Como é que vocês viram isso durante a pandemia, que ainda persiste, né? Essa foi uma iniciativa muito forte dentro da companhia. Primeiro, que hoje a gente tem mais de 70 hospitais, né? E hospitais nessa crise, todos eles têm relacionamento com o SUS e etc. Mas você imagina que, apesar da crise ser no sistema de saúde, o volume hoje dos hospitais está muito mais baixo, né? Caiu 70%. Os hospitais. Então, o repasse e a preparação dos hospitais, principalmente no interior, para enfrentar essa crise é caótico. Então, o que a gente fez foi um volume de doação significativo, né? Doação, e aí, recurso, dinheiro mesmo, para que eles pudessem se preparar e comprar os EPIs, os materiais, a parte de testagem que estava faltando, ou seja, equipar o hospital não só para enfrentar a crise, mas também que a gente pudesse ter os nossos alunos ocupando aquele espaço e de uma forma minimamente adequada aí aos protocolos de segurança. Uma segunda iniciativa muito forte, com uma repercussão muito bacana, foi a abertura que a gente fez da nossa plataforma e a gente também desenvolveu diversos cursos. Várias faculdades públicas, né, sem fins lucrativos, com dificuldade de manter o processo de aprendizagem ativo, a gente abriu a nossa plataforma para auxiliar na graduação dessas instituições, desses alunos, né, nessas instituições, manter o processo de aprendizagem ativo. E hoje a gente tem mais de 30 mil alunos acessando a nossa plataforma, o volume muito bacana, e para a gente acaba sendo uma oportunidade de pós-pandemia de ter mais contratos também no B2B. A gente está vendo isso como uma estratégia super acertada também. Em paralelo, a gente desenvolveu cursos, né, com protocolos, né, de manipulação dos ventiladores, de tratamento da Covid. A gente auxiliou até o Exército no sul do país, na formação de médicos. Ou seja, um esforço muito grande corporativo dentro do contexto da Covid, para auxiliar não só escolas, né, hospitais, mas todos aí os stakeholders que estão aí dentro do contexto da Covid. Por último, agora, a gente aderiu aí ao programa Estímulo. O programa Estímulo é um fundo, quase que um fundo perdido, né? Uma fintech que está pegando empresas de pequeno e médio porte até 4, 5 milhões de faturamento por ano, que é cerca de 97% dos CNPJs brasileiros, e estão fazendo empréstimos super ágeis, né, com uma burocracia muito baixa, onde a principal análise é o plano de negócio. Se aquele negócio é um negócio que faz sentido, essa pessoa tem direito a buscar esse financiamento. A gente fez aqui para o estado de Minas, conseguimos doações até 20 milhões de reais, com a entrada também aqui da FIENG, a gente conseguiu multiplicar isso por 5 através de crédito. Você alavancou isso para 100 milhões e com impacto muito grande aqui inicialmente para o estado de Minas, e só tinha no estado, na cidade de São Paulo. A gente pegou, copiou e colocou isso aqui para todo o estado de Minas. E é importante que cada empresa que está ancorando esse programa Estímulo é para incentivar a cadeia de valor aonde a gente está atuando. Então, eu posso auxiliar, por exemplo, dentro de hospital, você tem uma rede satélite de clínicas, consultórios, profissionais liberais que têm as suas empresas de consulta hoje muito menor do que ele tinha, né, há 6 meses, 12 meses atrás. Então, é uma ajuda muito importante para minimizar, né, aí a quebradeira que a gente está vendo das indústrias, dos setores, um programa muito bonito. Isso veio com cópia, né, do que está acontecendo aí nos Estados Unidos. Isso chama-se de Relief Fund. Tem mais de 500 fundos nos Estados Unidos aí por região, e aí a gente trouxe isso
Começou em São Paulo e agora também em Minas Gerais. Aí na linha de responsabilidade social, né, da gente se mobilizar para minimizar o impacto em todas as direções aí com essa crise do Covid. Bacana. Denis, não sei se você quer comentar, mas eu queria perguntar também, acompanhei aqui nos últimos RG em casa, várias também das mudanças, das atitudes, das adaptações, né? Mas queria que você comentasse o que você acha que fica em termos de boas práticas, né? Para os líderes, para os executivos, o que fica desse período? Fica realmente uma maior responsabilidade social, ambiental, econômica? Essa é uma lição que precisa ser aprendida. Como é que você vê isso em todos os mercados que você circula, Denis? Olha, eu acho que o que o Virgílio está fazendo, né, um exemplo de ação, né, social e empática, né, que eu acho que é o que a gente despertou na população e, sobretudo, eu tenho visto uma movimentação muito importante no empresariado, fazendo atividades como essa que o Virgílio citou, né? Eu nunca vi nossos grupos do YPO lá, né, que a gente faz parte, eu, o Virgílio e mais alguns amigos, criando institutos, doando cestas, o Caça-Fome lá do Daniel, quer dizer, tem assim, uma atividade quase frenética de que sensibilizados pela importância de fazer com que as pessoas tenham acesso à saúde, mas também não morram de fome e que também possam preservar seus empregos e a gente consiga todo mundo botar um pouco a mão no bolso, né? Então, eu acho que isso aconteceu de maneira bastante eloquente, né? Em todos os meios que eu frequento e com todos os CEOs que eu tenho conversado, tanto na pessoa jurídica quanto na física, né? Eu nunca vi tanta mobilização para que a gente possa sair dessa crise com o menor impacto possível e a gente possa retomar a atividade econômica assim que possível. Então, vejo isso como um ganho desse período. Então, se é que existe algo que eu espero que fique, né, essa mobilização filantrópica, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, que de fato olhem que nós temos 200 e tantas milhões de pessoas nesse país e que temos várias realidades, temos várias crises de pandemia diferentes, encaradas de formas diferentes, dependendo do estado, dependendo da condição social de cada um dos estados que nós temos, que são vários países no fim do dia, né? Quando a gente compara nossos resultados, nós temos 4, 5 regiões completamente distintas do ponto de vista de resultados, né, do tema de saúde e problemas a enfrentar. Então, minha expectativa é de que no futuro a gente consiga continuar essa marcha de equalização, né? Você pega o que está acontecendo como novo marco do saneamento, que saneamento básico é um negócio absolutamente não relevante até o momento para a classe, né, eventualmente política, porque era uma coisa que ficava enterrada dentro das cidades, né? Agora passa a ser fundamental e o novo marco deve fazer com que existam bilhões de investimentos em algo que é o mínimo que se espera, que é ter saneamento básico, né, nas cidades. Que se estima que cada dólar investido em saneamento básico vai gerar 3 dólares de benefícios para a população. Então, assim, se você pega por aí, é no mínimo um investimento com alto retorno nas taxas de juros que nós temos no Brasil hoje. Isso é um baita investimento para quem está pensando em fazer coisas e aproveitar o momento de crise para fazer algo, né? E como o Virgílio está lá, deve estar se coçando para assinar cheques ali para comprar algumas empresas aí ao longo desses últimos dias. O Dani diz que quando a maré baixa, né, que você descobre quem está bem vestido ou está pelado, né? Sim. Então, nessas horas é que tem aí as boas oportunidades. Eu queria te fazer uma pergunta, pegando aqui um pouquinho o papel da Tatiana. Fique à vontade. Acho que essa aprendizagem toda, nossa, com esse período, está se falando muito, tem muita empresa aí até anunciando, né? Eu não volto mais para o escritório, a minha operação vai ser remota, vai ser online, impacto gigantesco em salas comerciais, né? São Paulo certamente vai ser completamente diferente, Nova York completamente diferente.
com a agenda de empresa listada hoje, fazer roadshow, conversar com investidores, não faz mais sentido você pegar um avião, né? Você consegue fazer uma reunião muito melhor, né? Com muito mais preparado, você trazer executivos para participar de reuniões com investidores, em vez de você pegar um avião, dormir uma noite mal dormida no avião, chegar em Nova York, fazer 8, 10 reuniões, vai para outro lugar. Então, tem muita dinâmica diferente. Mas a pergunta é, você trabalhando nessa área né, com C-level, recrutamento, muita gente chegando nesse novo contexto, como é que você acha que vai ser a tendência agora, principalmente de onboard de um novo executivo, né? Imagina que a gente continue aí por alguns meses, mas a dinâmica entre escritórios, né, presenciais, você trabalhar em home office, flexibilização, você já está vendo que isso vai ter um impacto muito grande em consumo de salas comerciais. Como é que você está vendo isso, Denis? Virgílio, vamos lá. Pesquisas, né, que já começaram a sair dizem que, né, as of today, né, ou seja, hoje as pessoas dizem que não pretendem, 50% dos CEOs não pretendem voltar ao nível de locomoção que eles tinham no pré-pandemia, né? Então, ou seja, 50% das locomoções que você tinha, eventualmente você vai fazer dessa forma como nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o escritório não acaba, porque eu acho que ele tem uma função específica. Para mim, o escritório, ele tem, a partir de agora, não, você não vai mais dizer assim, vou trabalhar, né? Quer dizer, você está trabalhando agora, aqui, agora, nós estamos trabalhando, mas assim, o escritório vai ser, na minha opinião, um ambiente onde você vai ter uma experiência de marca, uma experiência de cultura e de socialização. Acho que essas três coisas você vai ter que criar um ambiente, né, de experiências no teu escritório para que as pessoas queiram ir para lá, ter este contato, né, socializar, ter contatos contigo para entender a forma como você trabalha, o dinamismo que você tem, o jeito que você gerencia. E na minha escola, né, que já é uma escola talvez até mais antiga, as pessoas diziam que people follow behaviors. Então, assim, eu acho que muito do que a gente fala aqui é difícil de você tangibilizar se você não está vendo, né? Me lembro que quando eu assumi a primeira vez como um cargo de CEO, eu dizia para o meu sócio na época, eu posso mudar o escritório de lugar? Ele disse, por que você quer mudar de lugar? Eu disse, não, porque as pessoas deveriam estar todas no mesmo andar, as pessoas têm que ver a minha movimentação, elas têm que ver a minha energia, elas têm que ver, né, assim, o jeito que essa empresa vibra. Então é difícil você mensurar isso, né, mesmo com toda a dedicação que a gente tem no vídeo. Então, eu acho que as empresas vão ser beneficiadas, por um lado, até porque elas vão ter a possibilidade de selecionar, engajar e recrutar pessoas que não estão em Nova Lima ou que não querem sair do Rio de Janeiro, né? Como você sabe que o Rio de Janeiro veio fazendo um grande brain drain para São Paulo já há muitos anos, porque por causa da falta de oportunidades. Então, eu acho que hoje em dia a gente pode, né, começar a praticar uma agenda mais inclusiva de talentos e potenciais que estão espalhados no Brasil inteiro, que não apenas aqui, o que eu brinco aqui nesse quadrilátero de Faria Lima que a gente vive e que concentra, de fato, né, São Paulo concentra quase 80% das posições executivas do Brasil, e não deveria ser, na minha opinião, porque isso não gera riqueza de onde a pessoa saiu, né? Eu saí do Rio Grande do Sul, você saiu do Rio de Janeiro para ir, quer dizer, como é que a gente consegue manter as pessoas mais próximas das suas raízes e, ao mesmo tempo, com grandes oportunidades em companhias como a AFI. Então, eu tenho visto uma mobilização dos CEOs de abrir um pouco a cabeça e dizer assim, olha, o virtual veio para ficar, ele vai ser um mix entre o que nós temos hoje, né, que não é o ideal. Eu acho que esse home office permanente é desgastante para todo mundo. Até se teve uma alcunha esses tempos que eu achei engraçado, que nós saímos do final do dia como zumbis, né? Ou seja, pessoas que viraram um zumbi do Zoom, né? Que passam o dia inteiro das 8 da manhã às 8 da noite dentro do espaço virtual. Então eu vejo uma vontade muito grande, e não só da nossa geração, mas da geração até mais jovem, porque gosta
né? As empresas criaram ambientes incríveis, né? Pega o Mercado Livre, que montou aquele Melicidade, que é um ambiente de experiências, eles têm tudo lá dentro, né? Ou seja, as grandes companhias que recrutam muitos millennials, etc., elas criaram ambientes de convívio onde as pessoas resolvem as questões lá dentro e tem convivendo, tem a possibilidade de ter, inclusive, mais diversidade de contatos dentro da organização do que só com as suas áreas, ou só com sua chefia, quer dizer, tem um pouco disso, inclusive. Então, para você endereçar a diversidade, eu acho que vai ser bacana de aproveitar o que você está fazendo para o futuro. O Denis, você falou um negócio super bacana, né? Acho que é muito impactante o efeito toda essa ruptura tecnológica em todas as áreas. Uma empresa nossa que vai de norte a sul do país, para muita gente eu estou muito mais próximo, né? Conseguindo atender as pessoas, mas o maior desafio que eu tenho hoje na gestão da companhia de uma empresa jovem, né? Nós somos uma empresa muito jovem que teve a fusão de várias empresas, que a gente começa agora a amadurecer a cultura, né? Começar a delinear a cultura, formar, como você falou aí do executivo, o pessoal tem que ver como é que eu estou circulando, como é que é o meu dinamismo aqui no dia a dia. Nos setores intensivos em serviços, né? Como é o nosso hoje, gastar a sola de sapato, né? O olho no olho, ele é insubstituível para você forjar a cultura da empresa, né? Então, isso, da mesma forma que você tem educação presencial e educação digital, né? O presencial nunca vai acabar, você tem que ter um projeto pedagógico sério que aborde melhor. Eu acho que a maior dificuldade, o desafio que, pelo menos eu estou tendo hoje numa indústria super intensiva em gente, é você amadurecer, continuar a evolução da cultura numa empresa super jovem que está crescendo muito, né, nos últimos semestres, num contexto desse de pandemia. Então, esse é um grande desafio, e usar a tecnologia tem que ser da forma mais criativa possível para você não tornar esse face-to-face frio, né? Com o professor, com o aluno, com o gestor, seja em Rondônia, seja no Paraná, que hoje, apesar da gente estar mais próximo, a gente perde muito o olho no olho, né? Me liberaram. Eu estava aqui no mudo, não estava conseguindo falar. Agora retomei aqui. Vocês estão me ouvindo? Estava aqui já. Estava aqui ansiosa. Isso faz isso com a gente também, né? Essa vida da tecnologia. Eu vi uma pergunta da Denise ali. Você quer fazer ou você tem uma outra por enquanto? Pois é, eu queria só que a gente... Vou fazer já a pergunta da Denise, ia falar isso. Só queria que a gente falasse um pouquinho, pedir para o Virgílio colocar um pouquinho o cenário da retomada, Virgílio. Como é que você vê aí agora esses próximos meses? Como é que estão suas expectativas? Vocês receberam um aporte, né? Alguma coisa mudou no planejamento de investimento? Vocês estão olhando novas aquisições? Revisaram o destino inicial do aporte que vocês receberam? Conta um pouquinho para a gente esse movimento de retomada, que aí eu já vou fazer aqui as perguntas que a gente está recebendo. A gente manteve, Tatiana, a nossa agenda de expansão. É lógico que após o fechamento de uma operação, o ritmo de integração é completamente diferente, né? A forma também de fazer uma due diligence à distância tem que ser um método completamente diferente do que uma due diligence presencial. Então, você tem aí algumas ineficiências, mas a gente está mantendo a nossa estratégia de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico bem disciplinada. Do lado da retomada das operações, ainda é muita incerteza, né? A gente tem hoje um protocolo já alinhado nacionalmente, né, do que como deveria funcionar as escolas com a retomada das aulas presenciais. Isso está alinhado com o setor, isso está baseado nas melhores práticas dos países também que estão retomando, mas o Brasil tem vários países dentro dele, né? Então vai ser um calendário aí bem híbrido, tem um desafio maior. Certamente o segundo semestre começa de forma diferente dependendo da região. Então a gente está criando aí indicadores para saber quando continua a largada vai ser com uma operação online, caso a curva atrase ainda mais aqui no Brasil, ou quando a gente já pode começar uma operação híbrida com presencialidade, reduzindo aí a densidade
de alunos dentro das salas de aula e mantendo aí todos os protocolos recomendados de segurança. Minha sorte que eu tenho um batalhão de médicos, né, infectologistas, todos eles ajudando aí nos respectivos estados a montar os protocolos e a gente ter a melhor prática possível dentro das nossas unidades. Legal. Eu vou começar com algumas perguntas aqui, Virgílio. Denis, fique à vontade, tá? Para entrar e para interagir comigo. Vou precisar colocar os óculos, que eu não estou mais enxergando bem. Ó, o Léo, que é sócio e head da prática de educação e saúde das RG, te faz a seguinte pergunta, Virgílio. Você acha que essa pandemia vai trazer mudanças no perfil dos profissionais de saúde? Que mudanças são essas e como você vê o papel da AFIA na formação desse novo profissional? Já já eu faço a da Denise, tá, Denise? Tá aqui. Léo, essa excelente pergunta. Eu acho que essa é a maior transformação que vai acontecer no segmento de saúde pós-pandemia. Se você imaginar que o curso de medicina não tinha como diretriz curricular aulas online, né? Era proibido você ter uma aula online para medicina, e agora ele passou a ser a solução de você minimizar o impacto e talvez até de viabilizar a continuidade da aprendizagem, a formação de médicos durante esse processo de pandemia. Se você imaginar que a telemedicina também não era permitida no país, né? Era 0% e passou a ser muitas vezes a única forma de você atender um país como o nosso num regime de pandemia como a gente está tendo. Agora, você imagina todos os profissionais, o nível de preparação, o nível de capacitação em telemedicina que eles vão ter que fazer dentro dos seus respectivos cursos, seja na graduação, seja em cada especialidade, como é que ele vai ter que se adequar, não só comportamental, né, mas também tecnicamente para você fazer todos os tratamentos através de telemedicina. Todas essas concessões elas foram aprovadas em regime de exceção. Mas certamente vai mudar muito, né? As diretrizes curriculares, as regras, os protocolos de teleatendimento, de telemedicina pelas sociedades vão mudar drasticamente, como vem mudando em todo o mundo, né? Em todos os países estão passando por uma transformação muito grande. E aí, dentro da AFIA, a gente hoje tem que reescrever, né, o projeto pedagógico, né? Imagina a prática. Imagino que você pode agregar para um aluno que está fazendo lá o seu internato, que é o 5º, 6º ano da escola de medicina, ele ter a possibilidade de um grande especialista de uma certa área fazer toda a rotação que ele faz, né, a visita aos pacientes dentro do hospital, tendo um especialista, né, em cardiologia, um cirurgião super reconhecido de São Paulo, fazendo a visita e dando o parecer, ajudando no diagnóstico, no tratamento, na aprendizagem desse profissional. Ou seja, a vantagem é muito grande, tem muita coisa bacana e a gente já tá reescrevendo tudo. Ou seja, a partir do próximo semestre já tem muita mudança nas nossas práticas, né? Já pensando na atualização das diretrizes curriculares. Excelente pergunta, Léo. Temos várias outras perguntas, acho que a gente nem vai conseguir fazer todas, que a gente está já se aproximando do fim. O papo foi bom, mas vou fazer a da Denise, que pergunta o seguinte, Virgílio, vemos hoje hospitais de campanha montados não funcionando por ausência de médicos. O Brasil precisa de mais vagas na medicina, na faculdade, ou essa carência de profissionais é sazonal? Ela pergunta. É pior do que isso, né? O Brasil hoje ele não tem falta de médicos, né? Se você comparar hoje a quantidade de médicos que o Brasil tem por habitantes, está muito acima de muito país que tem uma parte serviços de saúde de altíssima qualidade. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília tem mais médicos para cada 10 mil habitantes do que cidades como Nova York, né, países como a Finlândia, Tóquio. Então, ou seja, é um problema gravíssimo de distribuição, né? Então, você tem hoje cidades no norte, não precisa, tanto na região sudeste, você vai para cidades do interior, a densidade, não só de médicos generalistas como especialistas, é muito mais baixa. Então, você tem que criar incentivos, né, e mecanismos de que esse médico não só se forme nessas regiões, mas que ele continue e tenha interesse em atender após a sua graduação, né, a sua formação nessas regiões. Então, tem o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos ele aumenta novas vagas e novas escolas em cidades de pequeno porte
E, para isso, a cidade tem que ter infraestrutura hospitalar. Nenhum médico gosta de perder o seu paciente. Então, tem que ter condições adequadas para fazer isso. Então, os hospitais de campanha têm um problema ainda pior. Acho que foi a Denise que fez a pergunta. Muito problema de verba, né? Ou seja, você não tem nem verba para conseguir fazer uma proposta atrativa para os médicos nesses hospitais de campanha, e muitas vezes ele está mal equipado, que é uma questão de infraestrutura. Mas não é um problema de quantidade, sim de distribuição e incentivos, né? Seja financeiro, né? Ou até de orçamento, para você consiga trazer e atrair esses profissionais. Virgílio, vou tentar fazer mais uma pergunta. A gente está se aproximando do período que a gente combinou aí de conversa. Não sei como é que estão as agendas, mas vou fazer aqui a pergunta do Dárcio, que pergunta o seguinte: quais os desafios que o Grupo Afya tem em manter o mesmo padrão de qualidade para todas as escolas em geografias diferentes, capturar sinergias operacionais e científicas e preservar o nível de ensino custoso por natureza da especialidade, no momento em que as famílias dos alunos podem ter dificuldade em cumprir suas obrigações financeiras? Eu acho que a melhor resposta, acho que o Dácio que fez a pergunta, a escala ajuda a gente a manter essa qualidade requerida nos nossos cursos. Deixa eu tentar ser mais específico. Quando você tem uma escala nacional, como a gente consegue medir o processo não só de aprendizagem do aluno, mas de entrega do professor em sala de aula. Então, hoje nós fazemos os testes de progresso. O teste de progresso é uma metodologia onde você avalia os alunos de primeiro, segundo, terceiro ano do Brasil inteiro, né? Então, a gente compara a Afya com o Brasil e a gente compara a Afya internamente. Então, eu sei que naquela turma do segundo semestre, do segundo ano de medicina da escola X, ela tem uma deficiência nas matérias tais, tais e tais. Eu consigo montar um plano de ação para corrigir aquela deficiência que é requerida dentro das diretrizes curriculares. Então, ou seja, o fato de eu ter uma escala nacional me possibilita não só ter, né, escala para fazer essa estatística relevante, trabalhar um processo, um plano de ação dessa forma, mas principalmente na parte prática. Hoje a gente tem uma plataforma digital que é um grande diferencial na nossa metodologia. Então, você imagina, por exemplo, um país como o Brasil, que tem muitas doenças sazonais, né? Você imagina lá que você tem lá um surto de dengue durante 6 meses, onde o aluno está fazendo uma rotação de pediatria, né? Ele só vai ver dengue. Ele vai ficar PhD em dengue, né? A nossa plataforma força com que esse aluno estude todos os casos de todas as rotações, de todas as áreas que ele precisa dentro da sua prática, minimizando esse efeito sazonal que a gente tem em muitas das nossas regiões. Então, ou seja, a garantia da qualidade é muito mais importante você ter uma escola com escala para você garantir não só a parte prática, mas que você consiga mensurar que às vezes você tem um problema numa disciplina de um professor e você, sendo uma escola pequena ou única, você não consegue medir se aquilo é o normal ou se ele está muito acima ou muito abaixo de uma turma de nível nacional que você consiga comparar e fazer benchmark. Então, a gente trabalha com muita estatística dentro da nossa operação. Bárbaro. Como a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, Virgílio, queria desde já agradecer a atenção, agradecer as perguntas também, todo mundo participativo. E, Denis, queria pedir para a gente começar as considerações finais, fazer aí um pouco, você fazer as honras da casa como anfitrião do Virgílio e a gente se despedindo aí com o seu pensamento final e suas considerações para essa nossa conversa. Denis, por gentileza. Não, acho bárbaro o papo. Eu sou um entusiasta do tema educação e saúde no Brasil. Acho que a gente tem muito para fazer ainda. Então, acho que o Virgílio escolheu, né, um caminho profissional aí nos últimos 2/3 da vida dele. Espero que ele fique bastante tempo, né? Um dos melhores executivos que eu conheço dessa área. Espero que ele fique, né, dando sua contribuição aí à frente da companhia e desse. Mas antes dele falar, depois eu quero que ele conte o que ele aprendeu com a caça submarina, o que ele traz isso para dentro da companhia, né? A gente estava falando sobre isso esses dias, eu quero que ele conte essa para todo mundo. Mas eu acho que esses dias eu escutei uma fala que dizia que toda a dor, o sentimento que a gente sente
frente a uma situação como essa, ele tem que significar um aprendizado e tem que falar profundamente com a gente para que a gente consiga sair dessa melhor, né? Não adianta negar que a gente não está sofrendo, não adianta fechar os olhos para isso tudo, mas a gente tem que abraçar esse sentimento de uma certa maneira e fazer com que a gente se transforme ao longo desse processo e saia dessa crise melhor do que a gente entrou. Então, acho que isso depende de cada um de nós e é uma expectativa que eu tenho, e tenho falado isso com as minhas filhas, e dentro das RG a gente comenta sobre isso, a gente tem a obrigação, na minha opinião, de sair melhor do que a gente entrou, né? E como esse período ainda vai durar vários meses, eu espero que a humanidade, nossos 7 ponto alguma coisa bilhão de pessoas, possam aprender algo e saiam disso com mais resiliência, com mais força ali na frente. Então, esse é o meu desejo para que a gente saia dessa melhor e com aprendizados para que a gente aproveite tudo que a gente pode depois, né, poder se abraçar, além de se abraçar e poder comemorar e sentar no escritório e conviver com as pessoas de novo. Eu acho que a gente tem que, cada um de nós, procurar o que pode melhorar nesse período. Não dá para congelar, né? E as pessoas não deveriam se congelarem ao longo desses próximos meses todos, porque acho que é um desperdício de tempo e de energia. Então, me despeço aqui. Obrigado, Virgílio, pela atenção aí, pelo carinho. E quero te escutar agora pela Caça Submarina e a mensagem final aí. Legal, Deixa eu só fazer uma consideração aqui que a Silvia fez, ó, que esse tema mereceria no mínimo mais 1 hora de discussão, viu, gente? Sugiro uma reunião adicional. Então, estamos aí todos convidados para mais uma rodada, porque realmente é um assunto que rende muito. Virgílio, por favor, se você quiser começar com a pesca submarina do Denis. Isso. Não, o Denis falou, a gente vai marcar uma próxima depois das 6 horas, que o Denis falou que libera o vinho, e aí a gente faz um happy hour na continuação. Mas falando da pesca submarina, acho que o grande aprendizado que eu trago aí da pesca submarina, que eu faço desde os 7 anos, né? Já tenho quase 40 anos prendendo fôlego e fazendo a pesca submarina, quando você mergulha muito, muito fundo várias vezes, né, você tem um bom condicionamento, você acaba acumulando gás carbônico, né, e dependendo do ritmo, né, da frequência que você vai fazendo, você pode apagar, né, mergulhando e não aguentar. E é assim a maioria dos acidentes que você tem na pesca submarina. Para evitar isso, você tem que saber o limite, né, o seu limite do seu corpo, você tem que ter um planejamento não só físico, mas mental para cada mergulho muito grande. E eu faço analogia muito com o nosso momento aqui, né? Se você faz um mergulho despreparado, sem ter planejado esse mergulho, qualquer peixe, qualquer coisa que aconteça no seu redor, você pode tomar um susto muito grande. E susto acaba o fôlego, né? Qualquer susto, o seu coração sai de 40, 50 batimentos por minuto, vai a 140, o seu fôlego acaba instantaneamente. É mais ou menos isso que você tem que levar para o lado executivo, né? Numa pandemia dessa, onde você está prendendo o fôlego, se você não se planejou, não fez o seu dever de casa, qualquer coisa que venha novo, você vai perder o fôlego todo e vai custar muito caro tomar um ajuste, fazer qualquer ajuste aí no curtíssimo prazo. Então, acho que planejamento e se preparar com antecedência é vital, né, no lado tanto para o mergulho quanto aí na gestão das nossas companhias. Denis, um prazer enorme estar contigo. Em breve contaremos aí algumas mentiras aí de pescaria também para enriquecer. Um abraço aí a todo mundo aí. Obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado, Tati. Obrigada, Virgílio. Obrigada, Denis. Sempre um prazer, viu? Essas conversas são ótimas. E eu concordo com a Silvia, que comentou aqui que a gente precisaria de pelo menos mais 1 hora. Mas fica marcado, então, para depois das 18, hein? Denis e Virgílio. Com vinho no final. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.